Você já se sentiu humilhado, como se nunca fosse bom o suficiente, como se o mundo tivesse uma opinião negativa sobre quem você é? Então você vai se identificar com a história de Benedito, um burro simples que, por anos, lutou contra o peso da rejeição e da falta de autoestima. Mas o que aconteceu com ele pode mudar tudo o que você acredita sobre a superação da humilhação. Não é mais sobre se encaixar nas expectativas dos outros. É sobre descobrir sua própria força, aquela que vem de dentro, e transformar a dor em motivação para ser a melhor versão de si mesmo. Você sabia que a verdadeira transformação começa quando nos permitimos ser vulneráveis e, ao mesmo tempo, nos levantamos mais fortes? Prepare-se para uma história de resiliência e fé que vai desafiar a maneira como você vê a si mesmo e a sua capacidade de superar qualquer obstáculo. Benedito, o humilde burro, era conhecido por sua dedicação e gentileza, mas carregava no coração a sombra da rejeição. Enquanto outros animais esbanjavam orgulho de suas qualidades, Benedito sentia-se pequeno, quase invisível. Não por falta de esforço, mas porque sua aparência simples tornava-o alvo fácil de críticas e deboches. Quem nunca se sentiu assim? Às vezes, parece que o mundo julga mais pelo que vê por fora do que pelo que existe dentro de nós. A vida de Benedito era um ciclo de superação diária, pois apesar das palavras duras, ele persistia. Trabalhava de sol a sol, carregando não apenas fardos, mas também a tristeza de nunca ser reconhecido pelo que fazia de melhor. Isso não soa familiar? Como tantos de nós, Benedito lutava para encontrar seu lugar em um mundo que parecia decidido a ignorar suas virtudes. Ainda assim, ele acreditava que havia algo mais reservado para ele. Havia dias em que a solidão apertava o peito de Benedito e ele se perguntava: por que sou assim? Mesmo em meio à sua fé na vida, as dúvidas o invadiam. Mas, se pararmos para refletir, quantas vezes não nos deixamos abater por padrões que não nos representam? Era exatamente isso que Benedito vivia. Ele era bondoso, trabalhador, mas preso a uma crença de que nunca seria suficiente. E essa crença, como ela limita a nossa felicidade. Porém, Benedito, em sua simplicidade, mantinha um fio de esperança. Ele sabia que a motivação para mudar estava escondida em algum lugar dentro de si. Bastava encontrar o caminho. Como seria possível? Haveria alguém ou algo que pudesse ajudá-lo a enxergar o verdadeiro valor que carregava? Em uma animada celebração da colheita, Benedito estava lá, tentando se divertir e esquecer das angústias que sempre o acompanhavam. Mas, como de costume, ele logo foi alvo de risos e piadas. As palavras dos outros animais foram como lâminas, ferindo seu coração. Como é difícil lidar com humilhação, não é mesmo? A sensação de estar sendo ridicularizado diante de todos é como um peso no peito, um fardo difícil de carregar. A tristeza tomou conta de Benedito naquele momento. Ele se afastou, tentando se esconder nas sombras, sentindo-se cada vez mais pequeno e sem valor. Quantas vezes nos sentimos assim? Quando o mundo parece nos esmagar com críticas, a fé em nós mesmos fica enfraquecida. Benedito, que sempre foi um exemplo de trabalho duro, agora começava a questionar tudo. Seria possível que ele fosse realmente bom em algo? Para piorar, Benedito decidiu participar de uma competição de força, na esperança de provar seu valor. Mas, como esperado, o resultado foi um fracasso retumbante. Ele falhou, e com isso, suas inseguranças se intensificaram. Quem nunca se arriscou e falhou? O problema não está em falhar, mas em como reagimos a isso. Benedito, no fundo, sabia que a motivação para continuar estava ali, em algum lugar. Sentado à beira do campo, Benedito refletia sobre tudo o que acontecia. Ele sentia-se perdido, sem saber para onde ir. Era difícil enxergar uma saída, mas, como sempre,
Havia uma força dentro dele, um fio de esperança. O que seria necessário para mudar sua realidade? Benedito estava prestes a descobrir que talvez a resposta para todas as suas dúvidas estivesse em olhar para dentro de si mesmo. Foi então que Benedito conheceu Cyrus, um corvo sábio que, com seus olhos atentos, percebeu a angústia do burro. Cyrus se aproximou e, com uma calma imensa, começou a conversar com ele. "O que você vê em si mesmo?" Zrenia perguntou o corvo. Benedito, sem saber o que responder, falou sobre suas falhas e suas limitações. Como tantas vezes fazemos, ele se via apenas pelos defeitos. Quem nunca se sentiu assim, preso a uma visão negativa de si mesmo? Mas Cyrus, com paciência e sabedoria, o fez enxergar algo mais. "Você é mais do que sua aparência ou o que os outros dizem", disse o corvo. "O valor vem do que você faz, do seu caráter e da sua dedicação." Benedito, ainda com dúvidas, começou a refletir sobre as palavras do corvo. Afinal, quantas vezes deixamos de acreditar em nosso próprio valor por causa da opinião alheia? A verdadeira motivação, como ensina Cyrus, vem de dentro. Com o tempo, Benedito foi aprendendo a se impor. Ele deixou de aceitar as humilhações e começou a se defender de maneira firme, mas respeitosa. E ao fazer isso, descobriu uma força que não sabia que possuía. Isso nos ensina uma valiosa lição. Não devemos permitir que os outros nos definam. A resiliência vem justamente de conseguir se levantar diante da adversidade e continuar lutando por aquilo que acreditamos ser o certo. Cyrus, ao ver o progresso de Benedito, sorriu com satisfação. O burro agora começava a entender que seu valor estava naquilo que fazia e no caráter que cultivava. Estava pronto para enfrentar os desafios da vida de uma nova forma. Mas será que Benedito já estava completamente preparado para o que viria a seguir? O próximo passo estava à sua espera. Quando o fogo começou a se espalhar pela floresta, todos os animais entraram em pânico. Era um caos. Uma corrida desenfreada em busca de segurança. Mas, no meio de toda aquela confusão, Benedito tomou uma atitude surpreendente. Ele se levantou, respirou fundo e começou a coordenar os outros, guiando-os para um local seguro. A princípio, ninguém o escutava, mas logo os animais perceberam sua determinação. Benedito estava demonstrando algo que os outros nunca haviam notado antes. Sua verdadeira força, aquela que vinha de dentro. Ele não era mais o burro ridicularizado, mas um líder, alguém capaz de agir com coragem e sabedoria. Essa mudança de percepção foi transformadora para todos. Não importa o que os outros pensam de você, o que realmente importa é o que você acredita sobre si mesmo. Isso é o que vai determinar suas ações e seu impacto no mundo. Quando o incêndio finalmente foi controlado, os animais começaram a aplaudir Benedito, reconhecendo nele o líder que nunca haviam visto antes. Ele havia superado não só suas próprias limitações, mas também as expectativas dos outros. É como se a verdadeira motivação tivesse brotado em seu coração, guiando-o em direção a algo grandioso. Todos nós, em algum momento, precisamos de um evento que nos faça acordar e enxergar nosso próprio potencial. E ali, no meio das cinzas, Benedito encontrou algo que nunca havia procurado: respeito e autoestima. Ele provou a si mesmo e aos outros que o verdadeiro valor vem das ações, da integridade e da coragem. A resiliência, muitas vezes, se revela nos momentos mais difíceis. E com isso, Benedito se tornou uma inspiração, não apenas para os outros animais, mas para todos nós, que também podemos descobrir nossa força quando enfrentamos a adversidade. Agora que você conheceu a história de Benedito, fica a pergunta: o que você vai fazer com esse conhecimento? A superação da humilhação não é algo que acontece da noite para o dia, mas com resiliência, fé e autoestima, você pode virar a chave e descobrir o poder que já existe dentro de você.
Está pronto para se levantar depois das quedas? Qual será o próximo passo na sua jornada para se tornar a melhor versão de si mesmo? Não permita que as humilhações e críticas determinem seu valor. É hora de mudar. Se você sentiu que essa história tocou seu coração, então inscreva-se no canal, ative as notificações e continue aprendendo como transformar sua vida com os mesmos princípios que mudaram a história de Benedito. A verdadeira mudança começa com um passo, e esse passo começa agora.